Bem-vindo a mais um Legado em Casa. Oh, que dia fantástico que está hoje, né? Não sei onde, que hora você vai estar vendo, vai estar participando aqui, mas todo dia, 7h10 da manhã, de segunda a sexta, né? 7h10 da manhã, um vídeo novo, um conteúdo novo para transformar. Legado em Casa, aqui direto da minha casa para a sua casa, para a sua vida. Então, ó, vai ser um tempo lindo. Deixa de anotar tudo não, anota, sabe assim, anota as coisas, envia, compartilha aí no time da empresa, enfim, dos seus amigos, você acaba ajudando esse legado ecoar, chegar em outros lugares. Hoje nós vamos falar num tema fundamental, comunicação clara. Meu Deus do céu, ó, comunicação é o problema da humanidade. Desde sempre, o problema com comunicação, desde o início, né? O homem pecou, aí falou que a culpa era da mulher, a mulher falou que era a culpa da serpente. O que é isso aí? Ó? Confusão na comunicação. Então a gente precisa aprender algumas coisas que são essenciais. Presta bastante atenção. Comunicar bem multiplica a influência e reduz conflitos. Fato! Isso é um fato. Então, o que eu preciso? Aplicar algumas ferramentas básicas nesse processo de comunicação. Fala comigo, comunicação é um processo, é processo. Então, tem começo, meio e fim. Então, o que eu preciso? Quem que é o camarada que emite, o emissor? Né? Ele vai emitir a comunicação verbal, comunicação escrita, comunicação. Tudo é comunicação, seu corpo, seu gesto, seu rosto, né? Tudo isso aí transmite um tipo de informação. Então, o emissor vai começar isso daí, ele vai usar um veículo, né? Um veículo falado, um veículo escrito. Escrito como? E-mail é uma coisa, uma carta é diferente, o WhatsApp, meu Deus, o WhatsApp foi criado um outro tipo de linguagem no mundo. Já percebeu isso? O WhatsApp é um negócio assim, VCTB, sei lá o quê. A garotada coloca lá umas informações que eu nem sei o que significa. E aí, dentro desse processo, né, vai usar esse veículo para poder chegar no receptor. O emissor, o receptor, aquele que recebe. No meio disso tudo aí, eu tenho o quê? Eu tenho os ruídos, que são os problemas que podem estar causando essa má comunicação. Pode ser ruídos externos, né, aquilo que acontece no seu meio, pode ser ruídos internos também. Você fala de um jeito que não chega, você escreve de um jeito que não é legal. Ó, precisa aprender, viu? Esse negócio assim, não preciso saber escrever. Precisa sim. Guarda isso no seu coração. Empresas são formais. É isso. A empresa não é um caminho informal. Não, por mais que a empresa seja disruptiva, ela ainda é formal. Então precisa aprender a escrever, a falar bonitinho. Então vai ler, vai construir, vai fazer um curso. Deixa eu indicar aqui, vou deixar o arroba dele aqui embaixo aqui, de um amigo querido que é o mestre da comunicação. É o Eduardo Brambila. Então assim, ó, ele é o mestre da comunicação. Vou deixar aqui, segue ele dá várias dicas, tem vários cursos que vai te ajudar demais. Vamos lá para algumas técnicas, né? Primeira técnica é do PREP, P-R-E-P, é isso aí. O que eu vou fazer? Qual que é o ponto? Qual que é o ponto focal? Assim, o que eu quero nesse processo de comunicação? Segundo, razão, né? Qual que é a razão? Por que eu vou fazer isso? Qual é a razão de eu fazer isso daí? Se eu quero dar dura em alguém, que jeito que eu vou? Vou com mais sabedoria, eu vou com mais firmeza? Qual que é a razão? Exemplo, qual é o exemplo que eu vou usar? Assim, quais são os exemplos que eu vou estar usando? Isso daí é fundamental, usar exemplos. E, por fim, qual que é o ponto? O ponto final. O que eu quero, com tudo isso que eu estou construindo, o que eu quero deixar? E, ó, precisa ser treinado. Comunicação, uma ideia de apresentação, ela passa por treinamento. Se você conseguir fazer o prep em até 60 segundos, eu diria até um pouco menos, tá tudo lindo. Assim, parece gente que como que é a palavra, BR? O camarada não vai assim, né? Ele fica ali rodando, rodando, nem faltou a palavra aqui, ele fica rodando, rodando, né? E ele não chega no ponto nunca. Assim, tem gente que dá 1 milhão de voltas, né? Prolixo, é isso aí, lembrei. É isso aí, né, BR? O cara que é prolixo, né? Conta, conta, fala, fala, mas não fala nada. Tem um monte de gente assim, precisava de uma técnica dessa. Essa técnica acaba te auxiliando. Se você é prolixo, ó, trabalha nisso daí,
Hoje as pessoas querem direto ao ponto, fala comigo, direto ao ponto, as pessoas não querem muitas voltas não, tá ok? Segunda coisa que a gente pode trabalhar, né, CNV, né, conversas difíceis. O que que eu preciso? Eu preciso entender, fazer observação. Então, assim, observa o cenário da pessoa diz como a pessoa é, sabia disso? Eu fui da indústria farmacêutica e ao entrar num consultório médico, eu observava quem é a secretária, qual é o estilo de consultório, sabe assim, quando eu chegava no médico, é um médico que usa jaleco, que usa gravata, que usa terno, que usa só camiseta, ele está mais despojado, qual que é a idade dele, tudo isso daqui, essa observar o cenário importante. Entender o sentimento, né? Entender o momento da outra pessoa. Será que ela está num momento difícil da vida? Será que ela não está boa para uma conversa difícil hoje? Às vezes a gente erra porque a gente quer conter uma conversa com uma pessoa que naquele momento não é boa ter a conversa. Eu lembro uma vez, eu estava com um amigo e ele não estava num dia bom, ele não estava num dia bom. E todo mundo passa por isso, você também. E aí chegou um outro amigo, eu vou falar com ele. Eu falei, cara, hoje não é um dia bom não, vai lá não, vai lá. Não, eu falei, não vai cara, hoje ele não tá bem. Aí ele foi lá, levou uma pancada lá, enfim, aí eu falei, tá vendo? Falei pra você não ir. Por quê? Porque tem a questão do sentimento. Ó, observação, sentimento, necessidade. Então, qual é a necessidade disso? Tem coisas que você precisa fazer no dia e na hora, não pode deixar passar muito tempo, senão você perde o time. E qual que é o pedido que eu vou fazer, né? Enfim, qual é a conclusão? Então eu preciso sempre entender, né, que esse CNV é ter conversas difíceis, é eu ter uma conversa não violenta, né, uma comunicação não violenta, eu preciso usar o que? Técnicas para não ser violento. 3, Story Bank, né? Crie o seu banco de histórias. É isso. Tem ali 10 histórias, registre essas histórias com uma estrutura, né? Qual que é a situação, qual que é o obstáculo, qual que é a decisão, qual que é o resultado, qual que é a lição. Classifique essas histórias que você vai construir na sua mente para que a hora que você estiver nessas situações você saiba fazer bem a comunicação. Comunicação é estudar, viu gente? Comunicação é respirar e falar assim, ó, o que que eu posso fazer, até onde eu posso chegar com esse processo de comunicação. Quarto, crie um mapa de audiência. Define qual é a persona, né, alvo. Sabe assim, se você vai, sei lá, aqui para o YouTube ou aqui para as redes sociais, quem que você quer atingir? Aqui, ó, por exemplo, no Legado em Casa, é um lugar de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Então, eu vou estar falando dessas 3 áreas. Eu não vou estar falando futebol desenvolve. Não desenvolve, né? A não ser que fosse um quadro aqui para atletas. Mas como não é um quadro para atletas, não vou falar. Eu vou aprofundar alguns temas da física, da NASA, da saúde. Não, vou falar de forma geral que gere o quê? Desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Dá para entender? Crie uma persona, crie um caminho para isso. Treino multimodal. Treine no espelho, veja lá como que está a sua carinha, como que funciona. Então, assim, dá uma agitada aí, sabe, se levanta para poder falar. E hoje, ó, todo mundo tem um celular. Tem, não tem? Você tem um celular? Grava, grava como, como que seria essa comunicação sua, né? Faz teste, grava. Aí você vai começar a observar e falar assim, meu Deus, eu falo isso, eu falo desse jeito, né? Às vezes é vício de linguagem, às vezes é umas coisas que grita tanto que a gente perde o foco da parte central da comunicação. Então, treinamento ele é fundamental. Tem alguém para te dar feedback, tem alguém. Durante muito tempo eu levava, no começo assim, na minha jornada de comunicação, algumas vezes eu levei minha irmã, ó, que é muito mais nova do que eu, mas que tem um processo de comunicação muito claro, fala um português muito bem falado, escreve bem. Então eu levava e falava assim, fala aí para mim, Aline, o que que eu acertei, o que que eu errei, como foi. E ela falava. Tem que ser alguém assim, ó, cara de pau para poder falar e a gente não retrucar. Se você não vai retrucar, você vai o quê? Gerar aprendizado e falar o que que eu vou fazer para poder melhorar meu processo de comunicação. Comunicação é essencial, é fonte para a vida, não esqueça disso.
Vamos para um versículo da Bíblia que deixa aqui ensinamentos para mim e para você. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Provérbios, você já sabe, é o livro da sabedoria, né? Provérbios 15, 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Saiba falar, saiba escrever, saiba se comunicar. Nunca se esqueça, do outro lado também tem uma pessoa que tem seus sentimentos, que tem seus valores, que é importante. Então, não descarta ninguém, não. Pessoas é o alvo de Deus. E também pode ser, por que não, o seu alvo. A comunicação precisa ser assertiva. Então, que esse ensinamento possa ecoar por onde você passar. Um grande abraço.